Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 14 de dezembro de 2025. São 8 horas da manhã, horário de Brasília. O colapso da Força Aérea da Rússia é algo que a Rússia devia se preocupar, mas por causa das sanções ela não consegue resolver e vocês já vão ver o que está acontecendo. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, convido todos a darem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com todos vocês. Fortaleçam o canal. Muito obrigado. Bom, como é que é este colapso da Força Aérea da Rússia? Estão acontecendo uma série de desastres aéreos em cascata por toda a Rússia, que já marca o colapso dessa frota aérea das Forças Armadas da Rússia. Uma série de acidentes aéreos que acontecem longe do campo de batalha, né? Aquilo que está acontecendo na Ucrânia, longe dali. Mostra que a frota aérea russa está entrando em colapso a uma velocidade sem precedentes, né? Mas também não tem peças de reposição, tem problemas de manutenção, não pode comprar fora, quando vai comprar fora é no mercado negro, no contrabando, isso é muito caro. Então alguma coisa ela está comprando, mas não consegue comprar tudo. O sacrifício russo de equipamentos militares de alta tecnologia para financiar operações de baixa tecnologia na Ucrânia está agora se mostrando contraproducente e levando a perdas ainda maiores e, em muitos casos, irreparáveis. A aviação militar russa, sofreu outro grande golpe com a queda do último Antonov 22. É um avião operacional, uma aeronave de 50 anos, e se desintegrou no ar sobre a região de Ivanovo, caindo em um reservatório de água local. 7 tripulantes estavam a bordo e o Ministério da Defesa russo tentou minimizar o acidente, embora até mesmo a mídia estatal russa tenha reconhecido, embora que, na minha opinião, discretamente, que a aeronave havia excedido quaisquer limites realistas de aeronavegabilidade. Testemunhas oculares relataram que seções da fuselagem se desprenderam antes do impacto na terra, confirmando a fadiga estrutural há muito suspeita, suspeitada, acho que não é certo aqui, há muito suspeita na frota de transporte russa, que está já muito envelhecida. Crucialmente, esse era o último AN-22 em operação, uma plataforma que a Rússia continuou usando simplesmente por não ter capacidade para substituí-la. O acidente evidencia um problema mais profundo. Em quase 4 anos de guerra, sanções e uso militar frenético levaram uma frota obsoleta muito além dos limites de segurança operacional, visto que nesse incidente está longe de ser isolado, mas faz parte de um padrão de falha sistêmica que se acelera rapidamente. O desastre do AN-22 ocorreu apenas um dia após outra falha grotesca no hangar da aviação da Força Aérea da Rússia, dentro de um hangar. O que aconteceu? Isso parece um negócio maluco, mas é a realidade do que aconteceu. 2 pilotos russos de caça-bombardeiro, um Su-34, eles morreram instantaneamente quando seus assentos ejetáveis foram acionados repentinamente. Eles estavam dentro do hangar. O avião estava parado, não estava levantando voo, não estava voando, estava dentro do hangar, né? Os assentos ejetáveis foram acionados repentinamente, sem nenhum motivo. Aí lançou eles contra o teto do hangar, onde eles estavam dentro do hangar. Não tinha, o avião não tinha saído, né? Não tinha saído para a pista para decolar. Oficialmente, o incidente foi classificado como acidente, observando-se que os pilotos sofreram ferimentos incompatíveis com a vida, mas no ambiente de aviação em colapso da Rússia,
a linha entre acidente, sabotagem e incompetência, ela é cada vez mais tênue. Ou seja, eles foram ejetados, né, de dentro da cabina do avião, e eles se chocaram contra o teto do hangar. E aí morreram nesse choque contra o teto e de lá voltaram para o chão. Foi 2 pancadas violentas. Foi morte instantânea. Pelo menos quando estavam no chão, já estavam sem vida. A unidade de drones ucraniana, conhecida como Pássaros da Magia, aquele Birds of Magyar, né, insinuou abertamente após esse acidente que os pilotos russos continuam sendo alvos legítimos da inteligência ucraniana, sugerindo que tais acidentes podem nem sempre ser acidentais. Falou essa unidade, que é a maior e melhor unidade em drones, com muito sucesso no front ucraniano, no teatro de operações de uma maneira geral. Mesmo que este caso tenha sido simplesmente resultado de manutenção negligenciada, na minha opinião, o efeito psicológico é o mesmo. Pânico nas fileiras da Rússia, né, dos pilotos, e um medo crescente de qualquer coisa, de um assento a um sensor, possa matar sem aviso prévio. Não existe manutenção, não existe peças para substituir, ou seja, está um caos essa questão dentro das fileiras russas. O catálogo de incidentes recentes da aviação russa mostra um padrão consistente de falhas técnicas. Somente nos últimos meses, um Su-35 caiu durante o pouso em Kubinka, após ser acionado para interceptar um ataque de drone ucraniano. O piloto sobreviveu, mas em estágio crítico. O MiG-31 na região de Lipetsk caiu após uma falha no trem de pouso em pleno voo, com ambos os pilotos gravemente feridos, apesar de terem sido ejetados. Notem que o MiG-31 é um avião que não podia dar efeito nem no trem de pouso, porque ele carrega os mísseis Iskander, né? Eles estão lançados desse avião contra a Ucrânia, que é um míssil ultrassônico, né? Então, e esse avião caiu por causa de uma falha no trem de pouso, em pleno voo, que aconteceu essa falha. E um Su-30SM na Carélia. Carélia fica na divisa com a Finlândia. Notem que a Finlândia também possui uma parte da Carélia. 100% da Carélia já foi finlandesa. A Rússia foi lá e mordeu agressivamente, fez uma guerra contra a Finlândia, ainda na época de Stalin, na década de 30, se não me engano, década de 40, antes da Segunda Guerra Mundial. Então, ele matou os 2 pilotos desse Su-30, né? Ele não conseguiu pousar e caiu. É importante ressaltar que esses não são abates em linha de frente, mas sim falhas durante voos de rotina. Inclusive a frota de helicópteros deles tem problema, né? Da Rússia sofreu o mesmo destino, um acidente com um Ka-52 destruiu a aeronave e matou a sua tripulação, a tripulação inteira morreu, né? Enquanto uma queda muito mais devastadora aconteceu no Daguestão, quando um Ka-226, que transportava engenheiros experientes, caiu do céu. Entre os mortos estavam o engenheiro-chefe, o instrutor-chefe de construção e o vice-diretor da fábrica eletromecânica de Kizlyar, especialistas cuja capacidade, cuja expertise pelo conhecimento e anos de experiência não pode ser substituída rapidamente. E talvez nem a médio prazo, talvez não possa nem ser substituída, né? Principalmente que esse equipamento, muitos desses equipamentos que eles trabalham são equipamentos ainda da era soviética. Vocês não imaginem que tudo na Rússia é moderno. Lá não é os Estados Unidos, lá não é a Europa, que tem um avião Eurofighter, é tudo novo, é tudo desenvolvido. Não, não é. Não é a França, né, que tem o Rafale, né? Então, esqueçam isso. Lá é tudo antigo, da era soviética, que tem que ter aqueles engenheiros já velhos que... né, e que só eles entendem daquilo, o outro não sabe pôr a mão. A Rússia não é um desenvolvedor, não é um polo de novas tecnologias. E essa fábrica de Kizlyar, ela produz o quê? Aviônicos.
e sistemas de controle crítico para caças e bombardeios Su e MiG, que são justamente da era soviética. O que significa que esse único acidente teve consequências que foram muito além da perca da fuselagem, prejudicando diretamente os esforços de guerra da Rússia na Ucrânia. Pequenos acidentes foram apenas o começo, seguidos por grandes falhas, e o que vemos agora é o início do colapso total com esse AN-22, que ele literalmente se desintegrou do céu. As peças todas se separaram e vieram cada uma individualmente para o solo, e a escassez de peças de reposição, a perda de técnicos qualificados e a dependência de componentes reaproveitados da era soviética transformaram operações rotineiras russas em eventos de alto risco. Substituir piloto já é muito difícil, bastante difícil. É um treinamento de anos, de um longo tempo. Agora, substituir engenheiros com década de conhecimento sobre sistemas da era soviética é muito pior para um exército que continua dependendo de equipamentos obsoletos. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com você. Inscreva-se no canal. É importante. Dê um like. Compartilhe com suas redes sociais. Faça seus comentários. Aqui vocês viram a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.